botar o título da live aqui. Olá, shalom, shalom. Sejam bem-vindos. Vamos falar um tema apropriado para esse tempo. Acho que eu escrevi Halloween certo. Shalom, sejam bem-vindos. Bênção, Bruna. Saudade de você também, amada. Deus é fiel. Mas não é? Enquanto vocês chegam... Opa. Ah, tá. 2 L's aqui. 2 L. Ok. Vamos descobrir algumas coisas poderosas para esse tempo. Eu acho que eu vou deixar aqui no cantinho mesmo, porque lá atrás está muito longe. Shalom, shalom. Sejam bem-vindos nessa live mais uma vez, sem avisar, né? Sem anúncio, mas estamos aqui para compartilhar com vocês, dividir algumas chaves para esse tempo profético que nós estamos vendo, né, no Brasil. E o que isso tem a ver com Halloween, né? O que essa operação no Rio de Janeiro, já parou para pensar? Tem a ver com Halloween? Vou te explicar. Então eu quero te convidar a você enviar essa live para o máximo de pessoas que você puder. Se você puder pedir para o Márcio, meu amor, divulgar lá nos grupos também, tá bom? Quero glorificar o Senhor pela sua vida, você que está aqui. Manda aí para umas 10 pessoas, porque nós vamos entrar nos contextos muito poderosos para discernir o tempo profético presente. Se tem uma chave para a sua vida fluir, se tem uma chave para você sair desses ambientes de mesmice, experimentar o que nós oramos tanto para viver, que a gente pede tanto, eu quero viver o novo, eu quero que o Senhor traga essa dimensão do inédito para mim. Você precisa entender tempos, você precisa discernir o que Deus está falando agora, o que aconteceu na palavra agora, o que o céu está proclamando agora, tá bom? Vamos orar então para a gente poder começar? Pai, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus amados, das minhas amadas que estão aqui, os brados do Senhor, essas bradas, guerreiros do Eterno, uma tropa de elite celestial, levantada, Senhor, para um tempo específico, homens e mulheres sacerdotais, que têm fome e sede do Senhor, que querem entrar numa dinâmica de um nível de intimidade com o Senhor diferenciado para exercer um nível de governo, de autoridade que o Senhor liberou sobre nós na terra. Por isso eu quero abençoá-los. Eu quero chamar anjos ministradores da parte do Senhor para estar presente, Senhor, na casa, no carro, no ambiente de trabalho, no quarto, na sala, seja onde for, no escritório, que o teu filho, tua filha estiver atento, ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, eu quero que o Senhor, eu pedir que tu envies anjos ministradores para estar guardando a casa, a vida, a família, tudo que é deles, tudo que leva o nome deles. Anjos ministradores da área cibernética possam também ministrar aqui as linhas para que de transmissão, de fibra, de cabo, para que nada seja interrompido, que o Senhor venha nos ocultar no teu pavilhão, Pai, e essa live venha acessar, venha chegar em todos aqueles que precisam de um tempo do Senhor, que precisam de uma resposta pontual do Senhor para esse tempo, em nome de Jesus. Bom, para a gente construir nosso entendimento, vamos primeiro entender uma questão que tem a ver com o contexto histórico do Halloween, ok? Tá bom? De onde vem isso, né? De onde isso nasceu? E que tipo de implicação isso tem sobre a Terra? Está ligado a que tipo de evento na Bíblia? Isso tem o poder de ativar o que nesse tempo, tá bom? Gente, a origem da festa do Halloween possui uma grande trajetória que já era praticada há mais de 3.000 anos, tá?
ela surgiu com celtas, povos que tinham, né, o culto politeísta, que cultuavam vários deuses, habitantes de ilhas britânicas, tá bom? E os celtas celebravam um festival chamado de Samhain. E esse festival tinha uma duração de no mínimo 3 dias, a partir do dia 31 de outubro. E nele eles comemoravam, né, de acordo com o hemisfério, o fim do verão, comemorava-se também a transição de ano celta, e também que geralmente a transição de ano celta tinha a sua marca exatamente em 1º de novembro, ok? E outra propriedade dessa festa celta Samhain era homenagear os mortos, tá bom? Também era um período de colheita dos celtas, então também era uma festa que, apesar de fazer essa homenagem aos mortos, também se celebrava a colheita, se celebrava a sua frutificidade, então tem a ver com ciclo, colheita com seus cultos de fertilidade, para que se abrissem temporadas de muito fluxo de rompimento e prosperidade. Olha isso. Então, Halloween tem, já aqui você já começa a fazer o link. Halloween vai ter, por essência, um marcador cíclico, aonde toda uma comunidade específica que cultua essas práticas vão se juntar, vão estar em portas e portais de horas ou dias e horas, né, específicos, que no caso é o dia do Halloween, em horas diferentes. Quando isso tem algum evento climático, então, astronômico, então, que eclipse total, parcial, então, isso fica muito mais, a abertura do portal fica muito mais energizada. Então, dependendo da prática, se fazem os Black Sabbath, né? São os principais cultos ritualísticos da comunidade satanista do ano. É agora. Só para você ter ideia. Exatamente agora. Amanhã. Com os rituais mais sórdidos que você possa imaginar, que envolve ritualismo humano, infantil, bebida e comida com excrementos humanos, restos fetais, mortais e por aí vai. Porque quanto mais se contaminar a alma, mais os demônios assimilam a estrutura da alma da pessoa e ela vai se tornando a imagem e semelhança daquela entidade. Esse é o propósito. Então acredita-se também, né, na festa do Samhain dos celtas, que nesse dia os mortos se levantam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Por isso as fantasias, para se despistarem das almas. Daí vem essa questão de se fantasiar, tá bom? Seguindo nossa construção aqui. Mas como é que isso vai parar? Começa lá nas Ilhas Britânicas, no meio dos celtas, atravessa anos milenares e vai parar aqui no Ocidente, em tudo quanto é lugar do mundo. Como é que isso, da onde que isso vem, né? Entre os anos 70 a 300 antes de Cristo, surge o sincretismo religioso, então, com o imperador romano Constantino, que se declara cristão. Vocês conhecem muito bem essa história. Desde o surgimento, então, da Igreja Católica, se incentivou a cristianização europeia, ou seja, se incorporando então o tipo de padrão de culto europeu. A estratégia utilizada pela igreja para facilitar a assimilação do cristianismo em religiões ou regiões pagãs era de ressignificar, tá bom, os elementos e práticas das culturas, transformando-as em cristãs. Então, esse discurso que nós temos hoje de pegar o pagão, tá bom? E dizer que estamos, shalom, shalom, Adrianinha, Deus abençoe, minha amada, fica aí na cobertura conosco, tá? Deus abençoe, filhota querida. Obrigado, minha linda, são teus olhos. Ah, Jesus. Então, essa questão de se
pegar o profano, pegar o pagão e romantizar, cristianizar, com desculpa de evangelizar, de agregar alma, de atrair vidas, na verdade, dizendo assim, o que você tem aí no mundo, no sistema das trevas, aqui nós também temos, mas está com uma releitura. Não está endemonizado, está só encapetado, porque essa que é a verdade, entendeu? Não tem, irmãos, não tem como despaganizar o profano. Você está tentando santificar o pagão, não tem como, porque a origem, da onde nasceu, a fonte é contaminada. O propósito para o qual surgiu é corrompido. Então, o que a igreja precisa, na verdade, não é fazer Halloween para ter desculpa de atrair o mundano, porque a verdadeira igreja, ela não dá entretenimento para as pessoas, ela não vive de programação em programação, ela vive de fundamentos, ela vive de plantar a palavra, ela vive de fazer um caminho de volta aos fundamentos da palavra, da essência da Torá. Ela não vive de fazer uma maquiagem, porque quem faz isso não são os verdadeiros eunucos que cuidam da rainha para apresentar um culto santo ao rei. O verdadeiro eunuco, ele não tem entretenimento, ele não tem prazer nenhum com a rainha. Por isso ele era castrado. Ele não podia se apaixonar pela rainha. Ele não podia se encantar com a beleza dela. Ele não podia se interessar, ele não podia ter desejo, ter prazer com ela. Porque o prazer da rainha era só para o rei. A função do eunuco era ornar, preparar, deixar ela da cabeça aos pés, toda paramentada, para quando o rei desejasse estar com ela, ela estivesse preparada. Esse é o verdadeiro pastor. Então, o pastor que fica dando entretenimento, que fica dando maquiagem para a igreja de santidade, com desculpa de crescimento, de estratégia de evangelização, isso não é pastor, isso não é eunuco, meu irmão. Isso, na verdade, ele não passa de um cafetão, porque ele está sendo usado pelas trevas para deixar a igreja ter programas, a igreja viver de programas. Isso é a igreja viver de distração, ficar seduzida. E hoje essa lei, não importa, é a lei da quantidade. O diabo está aí agindo, Jesus está voltando, precisamos arrebanhar multidões. Irmãos, eu tenho uma coisa no meu coração, tranquilo e calmo. A palavra em Joel foi: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda. O tal tão falado último e grande avivamento, que é tão citado, que o Brasil é pilar desse avivamento e tal, glória a Deus se for. Mas esse tal grande último avivamento, o promotor dele não é homem, não é placa denominacional, não é ministério de intercessão nenhum, não é conferência em lugar nenhum. O promotor desse último avivamento é o próprio Eterno, porque vai ser de repente sobre toda a carne. Onde tiver carne nessa terra, vai cair um poder do Espírito Santo tão grande, que aonde tiver pode estar na lama que for, o espírito do convencimento, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai entrar com uma violência tão forte, que vai arrancar ela, seja ela do cativeiro e do pecado, aonde ela estiver, e vai se desesperar e gritar nas ruas que quer Jesus, já vai ser batizado com o Espírito Santo, já vai ser liberta das iniquidades, vai virar, irmão, vai ser um negócio sobre essa terra, uma loucura incontrolável de poder. Incontrolável. Para mim vai ser aviões tomados de glória nos ares, trens, ônibus, carros, onde tiver gente, vai ser uma glória sobrenatural. Então, hoje, eu como líder ministerial, eu tenho que ter preocupação de levar a palavra, de conduzir as pessoas a Cristo, sim, mas eu não preciso de métodos, eu não preciso de fórmulas, eu não preciso de estratégias, porque a Bíblia diz que era o próprio Deus quem acrescentava o povo que se havia de salvar.
em Jerusalém, na igreja primitiva. O próprio Deus atraía. Então, é o Senhor quem atrai. Seja você verdadeiro, seja um eunuco verdadeiro. Não seja um eunuco. Tem os eunucos corrompidos também, porque os de Vasti era corrompido. Mas seja um eunuco santo do Senhor. Não um líder preocupado em dar entretenimento. Porque sua igreja não precisa fazer Halloween. Porque você vai entender o que é isso aqui hoje. Você vai entender isso. Essa igreja precisa estar discernindo o tempo profético presente. Ok? Então vamos lá. Essa estratégia utilizada pela igreja para facilitar então a assimilação do cristianismo nas regiões pagãs era de ressignificar os elementos práticos das culturas, transformando-as em cristã. Então a igreja católica festejava a chamada Lemúria. O que é a Lemúria? A Lemúria já era um tipo de rito para afastar os espíritos malignos lá para os meados de maio. Ok? Lá para os meados de maio. Aí o que acontece aqui? Então, já havia um culto num determinado mês na Igreja Católica que para afastar as almas penadas, ok? E agora vem um culto celta que cultuava os mortos, se incorporando, sincretizando, se transformando num culto só. O que acontece? Papa Gregório III transferiu o tal dia a festa da Lemúria, que era em maio, para 1º de novembro. E depois o Papa Gregório IV oficializou essa data para toda a igreja, instaurando o que é conhecido como All Saints Day, tá bom? Dia dos Santos. E aí a política vem, né? Fé e política ali andando juntos, de uma forma corrompida. E transformou, então, o dia 31 de outubro numa mesclagem, incorporando Lemúria, culto ao afastamento das almas penadas, incorporando o Samhain, que é o culto celta, juntando tudo e colocando isso tudo num dia só. E aí, quando você vai fazer um sincretismo com outras religiões, dia 31 de outubro é o dia do Saci Pererê, né? Já percebeu algumas coisas que tem um Saci Pererê? Ele fuma um cachimbo, tem um negócio na cabeça, vermelho, uma perna só. Eu vou falar sobre isso depois, porque isso aponta para um tipo de elementar, tá bom? Vamos seguindo. E aí, com isso nós temos aí o problema da secularização mesclada ao paganismo, aonde as igrejas estão estabelecendo pactos inconscientes, né, que a igreja acaba se tornando massa de manobra, muitas das vezes, por lideranças que aprenderam também assim, aprenderam nos seus seminários teológicos, né, que a questão é ter salvação de alma. A igreja está cheia, tem muita gente, mas o que nós verdadeiramente estamos entronizando, nem todo mundo sabe. E com isso se incorpora esse paganismo usando fantasias, decorando a igreja, decorando as casas, levantando esse culto à morte. E aí, vamos agora entender uma coisa aqui. Esse movimento do Halloween, ele vem fazendo o quê? O movimento do Halloween, ele tem um apelo, tá bom? Tipo de oferecer uma resposta antagônica a um outro evento bíblico. Qual evento? Purim. Sabia disso? Por quê? Halloween, as crianças, pela cultura, saem pelas cidades exigindo doce em troca de paz, tá? Já na festa de Purim, quando o decreto de morte cai, presta atenção que o decreto de Purim ele dura 1 ano, gente. Não é um negócio que foi para passar, não. Ele dura 1 ano da pressão, de toda essa questão de Esther ali trabalhando para desfazer aquela trama de Amã. Então, exatamente uma vez por ano, as crianças já na cultura hebraica,
Elas se vestem como sábios, princesas, heróis, palhaços. Passam pelas casas na comunidade, visitam enfermo, idoso, espalhando riso, alegria. Levam presentes de comida, de bebida, coletam tzedakah para os necessitados. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquetes e dia de festa e de mandarem porções de banquete uns aos outros. E o que você vê aqui então? Você vê exatamente um tipo de resposta antagônica de uma coisa em detrimento da outra. Enquanto um povo sai para festejar a vida, o livramento que tiveram da morte, levando comida, levando oferta, né, se fantasiando com coisas elegantes de princesas, príncipes, rainhas. Já tem um outro movimento fazendo com que as crianças saem pelas casas, mas levando ameaça, levando intimidação. É exatamente a entidade dizendo assim: se você não me der a oferta que eu quero, sua casa está em perigo. Essa é uma mensagem sutil de Halloween, ok? E aí vamos conhecer a essência, então, espiritual geral de Halloween, tá? Essa essência espiritual, ela fica clara quando nós observamos o período específico que está relacionado às datas que envolvem os eventos. Vamos pegar esse contexto aqui. Por exemplo, tudo começa, a atmosfera de Halloween, não começa exatamente agora, dia 31. Começa dia 27 de setembro, com a festa de Cosme e Damião. Ok? Depois vem 12 de outubro, que é dia das crianças, ou na nossa nação a festa de Aparecida, que é um culto à rainha dos céus, ok? No percurso você se depara com 31 de outubro, que é o dia das BR, é bruxa, né? Dia das bruxas, festas a festa de Halloween. E a satanização, essa implementação da aceitação da morte, da aceitação do inferno, da aceitação do culto ao diabo, tá tão impregnada em tantas coisas que ela vai desde os desenhos infantis de criancinha, de bebê, até os jogos dos adolescentes. Então, a modinha hoje é os temas de aniversário serem bruxas, bruxinhas, entendeu? As BRX. A temática hoje é as festas de aniversário, a mochilinha da escola, é o tema das coisas. Tudo está girando em termos da feitiçaria. Tudo. Preste muita atenção nos desenhos que seus filhos andam assistindo, porque os desenhos estão cheios de rituais, que as crianças estão se ritualizando e ficando endemoniadas sem os pais perceberem. Aí doenças se manifestam, uma rebelião terrível começa do nada, você não sabe de onde, mas é tudo isso que ela está sendo exposta, todo o conteúdo de mídia, de celular, de vídeo, tudo, de música. É tudo muito colorido, as mensagens, o cérebro das crianças não está dando conta de processar tanta cor, tanta informação. E o nível já de doenças na primeira infância não está brincadeira. Mas isso tudo é plantado virtualmente para atingir o espiritual. E aí vem, depois do dia 31, logo depois do dia 31 de Halloween, o dia dos mortos, a festa das bruxas. Deixa eu voltar. Travou. Voltou para vocês? Voltou. Ok? Então vamos lá. De onde eu parei, hein? Agora eu preciso saber onde que eu parei, gente. Escreve minha última fala aí, por favor, para mim dar prosseguimento. Eu estava falando das datas de 27 de setembro, que o ciclo ele envolve
27 de setembro, Cosme e Damião. 12 de outubro, Dia das Crianças e Aparecida. 31 de outubro, Dia das Bruxas, ou Halloween. 1º de novembro, Dia de Todos os Santos, ou All Saints Day. E 2 de novembro, Dia dos Mortos, Dia dos Finados. Esse ciclo, ele está dentro de algo muito maior e mais complexo. E que algo é esse? É a referência exatamente ao mês de Risvan, que é o 8º mês na Bíblia. E o que aconteceu dentro do 8º mês na Bíblia? Dentro do 8º mês, a Bíblia vai dizer em primeiro que a Bíblia vai falar em... Deixa eu abrir o texto aqui. Voltar aqui em cima. Aqui, ó. Em Gênesis capítulo 8, versículo 2, tá? Não quero quando as fontes do abismo fecharam. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. Mas cadê? Isso. Nesse período, é o período em que se fecharam, mas também é o período que se abriram. Então, no reino do Espírito, a terra agora, presta atenção nisso, é aqui que está o cerne da coisa. É que nesse período, a terra está passando pelas águas do abismo. As águas que vieram águas debaixo das profundezas do abismo, da sepultura, e também vieram águas de cima. Então, preste atenção. Ou você será inundado pela vida que vem das águas de Deus, ou você será inundado pelas águas de amargura, de dor. A terra entra agora dentro desse fluxo, dentro desse fluir. É um ano assim, porque as comportas se abrem, presta atenção, as comportas se abrem do abismo, as portas do abismo se abrem, e essas águas que liberam a terra são águas devoradoras de vida, e a morte agora, a terra está passando por uma destruição terrível. A terra está passando, dentro do período bíblico do ciclo que já passou, a terra foi envolvida pelas águas da morte para aniquilar. Aves morreram, animais morreram, homens morreram, tudo morreu na terra. Entende agora de onde vem culto à morte no Halloween? Porque a terra está dentro de uma dimensão de morte. O evento que aconteceu na Bíblia nesse período foi um evento onde a morte saiu pela terra engolindo tudo. O Senhor está dizendo para você, há um comando de morte saindo pela terra para devorar teu sonho, para devorar tua força, para devorar tua alegria, para devorar tua esperança, para devorar tua fé. Porém, você precisa se encher das águas da vida, do trono do Cordeiro, porque senão as águas da morte vão te envolver. Você já deu um mergulho em piscina? Você já tentou falar dentro da piscina? Tenta gritar. O som dentro da piscina silencia todo o som que está em volta. Você não ouve direito do lado de fora. Quando você está mergulhado dentro da água, você só ouve o som da água. E todo o som dentro da água, ele é potencializado. Então, entende o que o Senhor está dizendo? Que essa temporada que estamos agora é um tempo onde os sons das águas de sepultura vão querer coar com muita força dentro de você. A questão é para onde você vai estar olhando, para onde você vai estar indo. Porque assim como as fontes da morte, do abismo se abriram, foram também nesse período que elas se fecharam. Para alguns vai estar abrindo, mas para os que estão despertos, alertas, está sendo fechado. Você tem aquele som das águas de amargura, de tormento, de fel, de angústia, não vai te devorar. Entenda o que está acontecendo. Meu Deus, eu não sei por que essa tristeza do nada. Vocês já observaram que esse período que começa agora e vai até 31 de janeiro, como que as pessoas ficam mais tristes? Agora, essa época chamada da época das festas, né? A época das festas. E deveria ter sinônimo de alegria, não é verdade?
Mas na verdade vão se beber muito, vão comer muito. E olha, lembra do código do doce? Se pede doce, tem que entregar doce, gostosura ou travessura. Ou se você não me der doce, eu vou atrapalhar a sua vida. Mas o que é esse doce que é pedido? Tem dois sentidos. Primeiro, o inferno está requerendo a doçura mesmo do seu coração. O inferno está reivindicando a doçura mesmo da sua vida, paz. Mas tem um outro lugar. Esse período é quando, um pouquinho depois, no primeiro mês, foi no primeiro mês que Noé desce da arca e Deus dá uma dieta para Noé. Deus fala o que ele vai ter que comer. É incrível que é um período, esse período está apontando para um novo tipo de ingesta. O mundo vai entrar no tempo das comidas, das bebedices, das festas, da churrascada. Só que pros de visão, você precisa entender que é tempo que Deus está te querendo fechar a boca. Disciplina, jejum, é agora. Daqui a pouco estamos entrando na estação de inverno, dezembro, janeiro, fevereiro. Tempo de buscar ao Senhor, tempo de subir, voar alto como águia. Não é tempo de se entregar aos deleites e às delícias. Engraçado. Eu tô tendo que fazer mesmo uma dieta, de mudar uma disciplina bem rigorosa. E aí eu tava lendo isso aqui para estudar, eu falei, meu Deus, sem perceber, Deus, a gente vai andando, Deus vai guiando a vida da gente dentro do ciclo. Meu Deus do céu, Deus vai te pedir uma dieta para o novo que Ele quer começar, para onde Ele está te introduzindo, Ele vai mudar os teus hábitos, Ele vai requerer teus hábitos. Hoje eu escrevi naquelas mensagenzinhas que fica ali no canal. Libertação vai te exigir além de renúncia. Em prol de um propósito, Deus não te pede só as coisas proibidas, Ele te pede até as coisas permitidas. É tempo de tirar o açúcar. Agora deixa eu te dar um outro código. Por que se pede tanto açúcar nesse tempo? É exatamente Urano. Urano está ali operando ali em dezembro. E Urano, ele é um trono que ele recebe tudo que os demônios na Terra drenam das pessoas, vomitam nele, e ele distribui para os outros 11 tronos. Então toda a energia do corpo deteriorando por doença, toda a energia, tudo que vai passar, tudo que vai destruindo a estrutura humana, tudo isso vai sendo recebido pelas entidades. O homem vai definhando e a entidade se fortalecendo. Então, por que você acha que agora a lei é tanta comida e bebida? Tá entendendo? Tanta comida e bebida. Porque a circulação, presta atenção aqui, eu vou te dar um código agora de aula da FCOL que a gente ensina. A circulação do sangue corrente, ok? A circulação de açúcar circulante na sua corrente sanguínea equivale ao primeiro nível de aporte de gasto de energia, corpo. Quando essa açúcar está começando a ser depositada, guardada em excesso, ela já vai para o adipócito. Então é o segundo nível de reserva de energia que aponta para a alma. O terceiro nível de reserva de energia que o corpo estoca é no músculo. Então, o primeiro tipo de gasto, o açúcar circulante. Segundo, a gordura depositada. Terceiro é o músculo. Quando falta açúcar circulante, açúcar no adipócito, o corpo vai fazer acho que é glicogenólise, gliconeogênese, criar açúcar. E para criar açúcar, ela vai ter que, no músculo, quebrar a proteína, quebrar a cadeia de aminoácido e transformar a cadeia de aminoácido em açúcar, para o corpo ter energia. Isso aponta para um tipo de aporte do espírito. Tá entendendo isso? Espírito.
Então, agora, a concentração de açúcar circulante vai ficar a nível de corrente sanguínea e adipócito. Ou seja, corpo e alma. Para o espírito, já está entregue. Está entendendo isso? Por isso, é necessário entrarmos na revelação da disciplina. Por que você acha que quando você está sonhando, você entra em combates demoníacos terríveis, expulsando demônio, guerreando e falando em língua, até às vezes sonha até saindo no braço com capeta e você acorda tremendo, com fraqueza? Porque o nível de açúcar circulante que te manteve vivo na terra, enquanto o teu espírito guerreia no reino do espírito, saiu do músculo, ultrapassou a energia circulante, queimou um pouco também da açúcar do adipócito, mas é tão profundo que foi direto para o espírito. E o que aponta para o espírito é o músculo. Tá entendendo? Por isso que quando o Senhor começa a restauração, lá no profeta Ezequiel, dos exércitos de Israel, ele começa primeiro pelo quê? Pelo osso, colando osso com osso. A tua genética, a tua medula, você saber a tua identidade, você saber a tua origem, você saber quem é o teu criador, aonde está a tua essência. Depois ele vem e recobre o tecido, aleluia, com nervos, músculos, o homem, ou seja, a vida e a essência, a identidade vai no teu espírito. Depois ele vai recobrindo com tecido, com gordura. Por último, ele coloca a pele. A pele vai dizer a visibilidade. Muitos de nós, muitas das vezes, corremos atrás da visibilidade. Queremos ser vistos, reconhecidos, ficar famosos e aquele negócio todo. Ter um ministério abençoado. Glória a Deus, não é pecado se ter um ministério abençoado. O problema é a nossa intencionalidade por trás disso. Esse tempo dessa preparação, esse tempo desse levar de Deus, de nós não sermos engolidos e consumidos pelo próprio chamado, é verdade? Pelo próprio ministério. E aí, por isso que o Senhor, ele começa mexendo primeiro lá no DNA, lá na essência. Ele vai te mexer lá na tua origem, na tua genética, lá por dentro. Ele vai restaurar você na tua identidade primária, para depois te recobrir de pele, para depois te dar visibilidade. Entendeu isso? Vou esperar voltar, que está falando que travou. Vamos lá. Melhorou? Que aqui tá no 5G. Ok. Glória a Deus. Amém. Ok. Por isso, o Senhor nos fala exatamente desse tempo de entender isso. Presta atenção que o 8º mês, lá em 1 Reis, capítulo 6, no versículo 38, o texto diz: e no ano 10º do mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Presta atenção que nesse tempo o Senhor está dizendo: há uma atmosfera de destruição varrendo a terra. As águas de sepultura estão vindo com muita força, irmão. A força da água, ela vem com nada fica de pé diante dela. Mas o Senhor está dizendo que para os que estão forjados na rocha, para os que estão firmados na verdade, é tempo de você ser edificado. É tempo de estruturas serem terminadas na sua vida. Não é tempo de ciclo de destruição ter permanência na sua vida. É tempo exatamente de processos que foram iniciados, o Senhor diz. É tempo de eu colocar o fim. O 8 na Bíblia significa novo começo. Deus está reiniciando, é um reset. A terra estava sendo resetada por causa da iniquidade dos Enaquins, dos Nefilins. Mas o Senhor está dizendo, é tempo de um reset na nossa vida, de recomeçar, mas para edificação, queridos. Mas olha a atmosfera que está em nossa volta. Pegou? Vamos lá que eu não...
Não posso demorar muito. Por isso, pega isso no teu coração ainda. Na Bíblia, esse 8º mês, esse é um tempo, esse é um mês espiritualmente que está falando que a terra está sendo inundada pelas águas de morte, essa atmosfera de sepultura que engole todas as coisas e traga através das águas da devastação. E isso aponta para os ataques simultâneos, tentando abalar as suas emoções e nos afogar na amargura, na dor, na desesperança, no medo e na ansiedade. Halloween, dentro desse período, exatamente quando as portas do abismo foram abertas na Bíblia, ele também vem reforçando isso, porque ele exatamente é a manifestação visível do que está acontecendo dentro da atmosfera profética. É a cultura da morte, onde o sombrio, o macabro, o mórbido está em alta. É o verdadeiro espelhamento espiritual do que está acontecendo a nível dessa dimensão profética na Terra. Agora na Terra, a atmosfera, se você tiver visão espiritual para ver, é água. Mas o Senhor te coloca acima das águas. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelos rios, você não vai afundar. Quando passares pelos fogos, você não vai se queimar. Nem a chama arderá em ti. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Então, mas se você não discernir isso, é exatamente o que está acontecendo agora, sendo engolido pelas águas de ruína. Nada mais é do que um retrato do que a Bíblia diz que aconteceu nesse período de tempo, ciclicamente, que se repete. Entenda isso. Se a Bíblia botou uma data numa coisa, ele está dizendo, vai acontecer todo ano. Espiritualmente acontece todo ano, fica atento. Porque aí você não é tomado por aquilo. Aquilo não te afeta mais. Ok? Então, Noé passou um ano dentro da arca, que aponta exatamente para um tempo para fazer as coisas direcionados pela voz do Abba. Deus preparando um ambiente novo para a família, para repopular a terra. E isso é o que o Senhor está dizendo agora. Eu estou querendo que você tenha uma escuta saudável, não ouça as águas da destruição, da devastação, mas ouça o som da minha voz, para aquilo que eu estou edificando, construindo na sua vida nesse tempo. É incrível que ele sai da arca e sacrifica com aquilo que ele tinha. Então, levantar um altar ao Senhor. E ele, quando levanta um altar ao Senhor, ele recebe uma promessa, uma palavra de governo. E o arco da aliança fica estabelecido nos céus. Por isso que toda vez que dá uma chuva, uma tempestade, um negócio, logo depois já vem o arco da aliança. O arco não é íris. O arco não é de íris. Íris é uma entidade egípcia. O arco é da aliança. Mude o teu vocabulário. Porque Deus estabelece o arco da aliança com 7 cores, que aponta para os 7 Espíritos de Deus. 7 níveis de governo que o homem tem. Que Deus estabelece, que ele diz, não vai, a partir de agora, jamais destruirei a terra com água. Ele estabelece uma aliança com a terra, uma aliança com o homem. E dá para Noé uma dieta nova. Disciplina na vida. Não tem como você querer viver coisas novas em Deus se você não dominar. Fruto do Espírito, um deles é o quê? Domínio próprio. Ter disciplina, ser obstinado, ser decidido. Tô gordo, tô acima do peso. Decida emagrecer. Sabe aquela ira santa, aquela resignação santa de se olhar no espelho e dizer, você vai perder 10 quilos esse mês, você vai perder. Tem essa resignação santa de decidir pela mudança. Irmãos, e mudança na nossa vida. Eu escrevi até lá no meu Instagramzinho pessoal, que eu quase não mexo nele, tá lá jogadinho. Mas eu até escrevi isso hoje, que transformação na vida vai doer muito, irmãos. Sabe por quê? Porque a nossa alma, ela tá programada
Programada pelos traumas, programada pelo sistema de cultura familiar, pelo tratamento, pela criação dos pais. A alma está viciada. E para Deus fazer o que você sonha que Ele faça, Ele vai ter que desprogramar essa matriz. Ele vai ter que corrigir essas informações corrompidas na sua alma. Então, até você viver o que você ora para Ele fazer, Ele quer fazer. Mas muitas das vezes Ele não faz porque não é que Ele não quer, Ele não pode. Porque nós estamos completamente desprogramados, desconfigurados da essência. Precisa se voltar ao início, refazer tudo, renovar tudo. É um programa, botar novos comandos, reconhecer. E isso não é fácil. O processo é terrível, doloroso. Demais da conta, é lágrima, é choro, meu Deus do céu. Mas se você aceitar se sujeitar, se você aceitar obedecer, se você aceitar caminhar pela direção e pela palavra, a sua vida entra no nível de transformação. Entra. É impossível, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é fiel àquilo que Ele falou. Por isso, Deus envia 7 emanações sobre a terra. 7 glórias sobre a terra, através do arco da aliança, dizendo: terra, aquieta terra. Terra, terra, você não vai morrer mais por água. Por isso você precisa entender que é um tempo onde o Senhor quer estartar, sim. Mas com a nova mentalidade, novas configurações. Porque essas emoções descontroladas, desgovernadas, viciadas, acostumadas. Eu não consigo mudar, eu não consigo deixar aquilo, eu não consigo fazer aquilo. E a gente, essas frequências vão entrando e vão modulando, e a gente vai respondendo. Por isso, esse é um tempo que o Senhor está dizendo: eu sou Deus da vida. Deixa os mortos com os mortos. Deixa os mortos sepultar seus mortos. Eu sou Deus dos vivos. Então, vem viver, vem viver. E para você viver, você vai ter que sair dessas águas, das fontes do abismo que estão abertas. Não entra no sistema do que está todo mundo pensando, do que está todo mundo fazendo. Não entra. Não, você não é todo mundo, né? Já lembra sua mãe dizer que você não é todo mundo? Caminhando então para o nosso final. Que tempo é esse? É um tempo de governo, onde o Senhor está liberando o governo. Irmãos, mas a igreja está fazendo aquilo, a igreja está fazendo aquilo outro, a igreja está fazendo aquilo outro. Deus está corrigindo a igreja, Deus sabe tratar com a igreja. É Deus quem está no controle de todas as coisas, Ele não perde o controle de nada. Já leu Salmos? Como é que ele diz: as nações podem se mover da forma que quiser, os líderes dos reinos podem elaborar suas estratégias, seus planos como quiser. Eles estão debaixo da direção e da patente, da autoridade do Eterno. A última palavra é a dele. Você está pensando que esse evento dessa semana triste e lamentável, de tantos mortos, com palavras proféticas liberadas sobre isso, foi à toa? Por que agora? Você acha que foi coincidência? Cumpriu. A profecia cumpriu. Mas tudo que Deus faz, você está pensando que é aleatório? A profecia foi liberada. Eu vou confrontar o Principado do Rio de Janeiro. As profecias foram liberadas. Deus liberou palavra profética através da vida das pastoras do Juntas, né? Foi tremendo. Através da vida do profeta profetizando lá em Balneário Camboriú. E teve outras palavras, porque Deus não faz nada sem antes avisar os santos profetas. Deus fala, Deus avisa. Então não se admire. Não fique perplexo. Porque Deus está fazendo alguma coisa. A nossa mente tem que pensar com a mente meu Deus, o Brasil está perdido, o Brasil... Não, Deus está no controle desse negócio aqui. E Deus, ele move balançando as estruturas mesmo. E muito sangue, eu creio que ainda haverá de ser derramado. Espero que não seja sangue de policial e nem de inocente. Tá entendendo? Então nós precisamos
Precisamos orar com discernimento para Deus blindar, guardar, enviar os anjos. Vocês viram os policiais orando antes de subir no beco? Dobrando o joelho, homem de Deus ali, com famílias. E nós precisamos discernir isso e orar para que os anjos vão junto. Não é ficar, o que o diabo está fazendo? Não, vai mesmo, Deus. Senta, vai mesmo, Senhor. Move mesmo, meu Pai. Mas guarda por misericórdia, faz milagre. Porque lá em Israel, na guerra dos 6 dias, Israel venceu exército muito maior do que ele, e os exércitos dos inimigos ficavam perplexos, vendo seres sobrenaturais defendendo o povo de Israel. E que os morros do Brasil vejam anjos se movendo. Veja as asas batendo, vejam os seres viventes, veja as patas pisar naquela terra dos leões alados e fazer aqueles morros, aqueles becos estremecer e a glória de Deus ser plantada ali. E a culpa de tudo isso é de quem? Da igreja, é nossa mesmo, triste. Verdade é nisso. A igreja deixou de ser igreja, está preocupada em fazer o quê? Halloween. Está preocupada em fazer o quê? Igreja só de revelação, de revelar, de profetizar. Mas, infelizmente, de não ensinar o povo a caminhar, a se arrepender, a confessar pecado, a cumprir as festas santas, a profetizar sobre o território, a declarar sobre o território. É tempo disso, irmãos, é tempo disso. É tempo disso, é de raspar a cabeça em humilhação ao Senhor, é fazer propósito mesmo, é tempo de unidade. E Deus vai espremer até a unção fresca sair. Mas incrível, a mortandade acontece exatamente dentro do período que as portas do abismo se abriram, que as águas de morte invadem a terra. Só que não é para engolir você. Vai engolir quem não tem visão. Vai engolir quem está fora da direção. Vai engolir quem não se submete a uma palavra de conselho. Vai engolir os soberbos, os altivos, os arrogantes, os autossuficientes. Mas os humildes, os quebrantados, não vai. Porque esses são aliançados com o Senhor. Tá entendendo? Então, o que nós precisamos fazer? Deus tem misericórdia, perdoa a iniquidade da igreja, que é uma igreja que está se aliançando com as mortes, abrindo as portas para fazer Halloween, fazer festa junina, botando árvore de Natal dentro da igreja, comida, churrascado, final de ano, quando era tempo para estar buscando. Abra os olhos dos pastores, abra os olhos dos pastores, tire a ignorância. Essa é a nossa oração. Você tá aqui, essa é a sua oração. Porque é tempo exatamente de você entrar numa nova perspectiva, numa nova dieta, numa nova nutrição, numa nova temporada. É tempo de você receber uma aliança com Deus. O mundo, os que têm aliança com a morte, estão sendo ceifados. Já começou a ceifa. Olha que a caça dos primogênitos nem começou, hein? Que é março. Quando o espírito que caça os primogênitos já está na terra, hein? Mas agora as águas do abismo estão abertas. Gente, é um ano. É um ano. Presta atenção, é um ano. O Senhor está dizendo, ou você vai sair crescido, edificado, fortalecido, amadurecido. Ou mais uma vez, você corre o risco de sair com as promessas sepultadas. Mais um ano que eu não vi nada. Mais um ano que se passou. Mais um ano que nada me alegrou. Mais um ano de mesmice. Mais um ano. Deus não tem mais um ano para você. Eis que faço uma coisa nova. Rios correrão no ermo. Águas brotarão no deserto. Será que você não pode ver? Deus está dizendo, abre os teus olhos. A tua vida, o teu estilo de fé, o teu estilo de intimidade com Deus, que não permite você ver. Tem coisas que você precisa conhecer. Cai para dentro, vai investir, vai estudar, vai brigar com a tua mente, com a tua alma que tá ouvindo, dá sono, da alma em nome de Jesus, fica alerta, sai espírito de letargia, de sono, de cansaço, te repreendo agora, eu te amarro, eu digo agora a alma esteja alerta, sono, eu te repreendo, eu vou ouvir, eu vou aprender, eu vou absorver, eu vou conhecer, mente esteja aberta, largada, ampliada, eu tenho a mente de Cristo, cai pra dentro, compra a tua responsabilidade, toma vergonha e para de ficar ligando, fulano ora por mim, fulano faça por mim, não é tempo de ninguém fazer nada por você, é tempo de você se responsabilizar.
Chega de terceirizar coisa. Não é quem vai te ministrar, não é quem vai te socorrer, não é quem vai te atender, não é quem vai te... Não. É você, primeiro, que vai levantar, sair desse tempo construído, novo, edificado. Tem coisa nova dentro de mim. Deus plantou novas verdades dentro de mim, novas convicções, novas expectativas dentro de mim. Aleluia. Recebe esse tempo de aliança com Deus, nessa aliança, na operação dos 7 Espíritos que habita nas emanações do Pai. É um acessar de uma dimensão para você se mover. Declare, eu acesso essa dimensão para mim me mover. Eu acesso essa dimensão para mim entender. Eu acesso essa dimensão para mim conhecer. Eu acesso essa dimensão para mim discernir. Amém? Deus te abençoe nesse tempo. Tem mais coisa. Eu não vou dar tempo de fazer tudo agora, tá bom? Não dá tempo de eu fazer tudo agora. Mas eu tô onde aqui? Tem mais uns... Amanhã acho que eu volto, tá bom? Em casa lá. Pra gente terminar. E tem mais uns 3 slidezinhos. Eu quero falar da vinha. Tá bom? Ok. Quero falar da vinha. Quero falar sobre o portal aberto. Quero falar sobre pouquinha coisa. Só complementar isso daqui. Mas eu espero que tenha alargado tua visão para você discernir esse tempo. Não foi aleatório o que está acontecendo no Brasil. Sim, tem muita legalidade dada, mas presta atenção, Deus sempre guarda os 7.000, Deus sempre tem os remanescentes. Não pense que está tudo perdido, não, tem um povo que está clamando, tem uma igreja clamando, tem pastores, tem líderes, tem apóstolos, evangelista, profeta, mestre, missionário, tem homens e mulheres de Deus clamando, gemendo por essa nação há anos, e Deus tem aliança com esse povo, porque a voz do clamor deles está diante do trono. E Deus vai agir nessa terra. Deus vai agir. Então se posicione, não seja tragado pelas águas do abismo, porque as portas foram abertas, mas não é para você. Amém? Em nome de Jesus. E olha, a inscrição da Advanced está aberta, viu? Se você ainda não se inscreveu, chama lá no direct, eu quero me inscrever na Advanced. Gente, está 367 ainda dividido em não sei quantas vezes você pagar. Para você ter um curso de libertação. Nós não somos, eu não vou dizer que nós somos a última bolacha do pacote, não. Mas que o bichinho é bom, é. É o mais completo que você possa encontrar dentro desta perspectiva de abordagem de tronos, de frequências, dimensões, entendeu? De órgãos humanos, nossos órgãos, e o que eles representam no mundo espiritual, cura, paternidade, até a imersão sonho já está entrando dentro do Advanced para quem vai ser aluno. A Jucimara está dizendo, sou aluna, o tutano aqui é diferenciado. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a Rafaelinha tá falando aqui, minha filha tá aí também. Eu sou suspeita, é o melhor e o mais completo, sem sombra de dúvidas. Fabiola tá dizendo, excelente, muito completo. Glória a Deus, que bênção, que bênção. Obrigada, vocês estão dizendo que eu tô bitinho, tá bom? É filtro, gente, filtro faz milagre. Olha, gente, esses dias, eu quase endemoniei com a irmãzinha no Instagram, lá no YouTube. Vou te contar. Só a graça. A mulher vira lá e escreve bem assim. Eu morri um bocadinho agora. Dinheiro faz milagre. Está 20 anos mais jovem. Irmã, não fiz plástica. Um botoquezinho já botei. Tem até tempo que eu não boto. Não faço. O rosto continua a mesma bolacha. E dinheiro faz milagre. Só porque botou um mega ré. Só porque botou um mega ré. Bota um mega ré e bota um filtro. É um milagre. Ó, a pessoa não tem senso nenhum, não é? Quase que eu escrevi assim, obrigada, irmã, por me chamar de feia. Verdade, Sabrina, tem coisa que só misericórdia. Só a cruz, irmã. Ó, vou te contar. Eu não sei se a mulher tava me xingando, se tava me elogiando.
Só sei que eu olhei aqui e falei, gente. Aí eu escrevi, ai, amada, Deus te abençoe também. Entendeu? Desse jeito. Tirei o aparelho, né? A lente que eu botei é a lente da cor do zóio mesmo, nem botei uma lente mais nada. A única coisinha foi botar um mega. E vem pra cá, bota um filtro mesmo. Tirar o filtro daqui, uma olheira aqui, ó. Panda perde. Shalom, shalom. Obrigado por você que está aqui. Eu louvo ao Senhor pela tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Flua nos rios de vida do Cordeiro. Em nome do Senhor, que a tua casa seja inundada pelas águas de vida do Cordeiro. Rios de água viva que fluem do seu interior. E toda a água de morte do abismo não tenha poder de engolir você, de matar, de te roubar aquilo que o Senhor tem para a sua vida nesse tempo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Se você gostou da live, vai lá depois, dá um comentário, abençoa, em nome de Jesus, que você ajuda a gente, tá bom? Deus abençoe, shalom, shalom.